Olá, turminha, boa tarde. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a nossa história, sobre a história do nosso Brasil, da nossa pátria, do nosso país, certo? Como aconteceu a independência do Brasil? Então vamos lá. Independência do Brasil. Durante um tempo, Dom Pedro seguiu ordens da corte portuguesa, mas acabou percebendo que as leis vindas de Portugal pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia e não em uma monarquia onde tinha o seu príncipe imperador e que iria seguir as suas próprias leis. Quando o Brasil estava ligado a Portugal, ele não tinha sua liberdade, ele não tinha liberdade de se governar, de ser administrado por si próprio. Ele tinha que seguir as rédeas de Portugal. Então, o que aconteceu? Os políticos portugueses exigiram então que Dom Pedro voltasse imediatamente para Portugal. Mas aí sabiam que o povo brasileiro gostava muito de Dom Pedro? Pois é. Então o que aconteceu? No Brasil, os defensores da independência iniciaram a campanha pedindo para o príncipe regente, que era Dom Pedro, permanecer em nossas terras, permanecer no Brasil. Então foi aí que no dia 9 de janeiro de 1820, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado pedindo que ele permanecesse no Brasil. Então ele declarou para o povo: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Os portugueses, ao saberem da decisão de Pedro para ficar no Brasil, ficaram muito irados. Porque, na verdade, o que os portugueses queriam era continuar mandando no Brasil e aí explorando suas riquezas, explorando as nossas terras, levando tudo que nós tínhamos de valor para Portugal. E, claro, se beneficiando também da venda de escravos. Porque os nossos escravos, eles sofriam muitos maltratos. Eles eram muito maus naquele tempo, porque sofriam demais com essa questão de vendas de escravos para Portugal, para as grandes colônias, né? Então, como Dom Pedro não aceitou, os fazendeiros brasileiros, os ricos fazendeiros e os seus defensores continuaram lutando juntamente com Dom Pedro para a independência do Brasil. Foi aí que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ergueu sua espada e declarou independência ou morte. Então, nossa pátria amada, o nosso Brasil começou a viver uma nova história. Dom Pedro passou a ser o então imperador do Brasil e a sua esposa, a princesa Leopoldina, que muito ajudou nessa missão, recebeu o título de imperatriz e os dois começaram a viver uma nova história juntamente com o povo brasileiro, com todos os brasileiros. Então, às margens do rio Ipiranga,
Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, declarou a independência do Brasil. Então, como vocês sabem, independência é que ele se desligou de Portugal. Ele não dependia de Portugal mais para nada. Ele começou a viver as leis brasileiras. O Brasil começou a ter as suas próprias leis. Começou a viver livre do comando de Portugal. E por isso que foi criado o nosso belo hino nacional, onde diz: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Certo? Então é muito importante que vocês entendam direitinho a nossa história, uma parte da nossa história, e continuem fazendo a leitura e cantando o hino nacional. Tá bom? Um beijo!